Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Somos Mais Podcast, comigo Alexandre Tonetti. Hoje eu vou conversar com meu amigo, um parceiro aí que sempre está comigo em várias ações que eu faço, desde plantio de árvores, né, Posuto? Enfim, Heriberto Posuto. Seja bem-vindo, Heriberto, e obrigado por ter aceito o meu convite. Poxa vida, Tonetti, eu que agradeço, fico feliz de estar aqui no Somos Mais do Alexandre Tonetti. É um motivo de muita alegria e agradeço mesmo de coração o convite. Não, eu que fico feliz porque assim, desde o começo eu falei, eu vou chamar o Heriberto para vir aqui. Só que tinha que fazer uma cadência, né, misturar mulheres, homens, enfim, e agora deu certo, você está aqui com a gente. E vamos lá, o que eu costumo fazer? Digo, né, para as pessoas contarem um pouquinho da sua trajetória, como que foi o começo, relacionado ao quê? À vida pública, né? Porque a gente sabe que as questões familiares são familiares, mas o Heriberto Posuto é uma figura pública dentro da cena valinhense e tem bastante relevância, mas muita gente não conhece o histórico desde lá de trás. Conta um pouquinho aí pra gente. Olha, Tonetti, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: feliz o homem e a mulher também, que tem história para contar, né? Isso. Eu iniciei a vida pública, assim, entre aspas, desde o tempo do colégio, no Ciro de Barros Rezende e no Senai em Campinas. Legal. Nas duas escolas eu fui membro do centro cívico. Naquela época era proibido chamar grêmio, né? Tá. A ditadura impôs que os grêmios tinham que ser chamados de centro cívico escolar. Então, tanto lá no Senai em Campinas quanto no Ciro, eu fui membro da diretoria. No Ciro eu fui presidente. E com 19 anos eu fui candidato a vereador. Já com 19. Por conta dessa ação, né, nos colégios. E pasme, eu fui candidato a vereador pela Arena. Como vereador na Arena? Isso. Isso é uma coisa que não adianta esconder, porque todo mundo sabe, mas na época era Arena e MDB, e eu fui candidato a vereador na Arena. Eu tive 488 votos, fiquei segundo suplente. Ainda hoje esse é um número alto. Naquela época, quantos habitantes, quantos eleitores tinham? Proporcionalmente. E o interessante é que na época saiu uma reportagem no Jornal do Estado de São Paulo que eu era o candidato a vereador mais jovem do Brasil. Que legal. Com 19 anos de idade. E foi uma experiência legal. E aí, picado pelo mosquito da política, não tem jeito, né? Não tem retorno. Mas aí, assim, saiu candidato a vereador, que ano era isso? Foi em 1976. 76. O candidato a prefeito que foi eleito foi o Luiz Bisotto. Sim. O Vitório Vice, isso em 1976. E aí, na eleição seguinte, você veio candidato? Aí, com a gente abrindo a cabeça, né, para compreender melhor o que estava acontecendo no Brasil naquele período, né? Saindo da ditadura militar, isso. A gente começou a discutir a política com mais seriedade, com mais estudo, né? E nós formamos um grupo em Vinhedo que chamava o GEPOL, que era um grupo de estudos políticos. Legal. A gente saía da faculdade de noite na sexta-feira e ia se reunir na madrugada num grupo em Vinhedo. E debatendo política. Debatendo, estudando política, e a gente estudou os partidos que estavam nascendo e escolhemos um partido, que foi a fundação do PT, e nós fundamos o PT simultaneamente em Vinhedo e Valinhos. Tá, isso era o quê? 80 já? 1980, né? 1979 e 80. Tá, bem no começo da fundação do PT. Foi simultaneamente ao movimento nacional de fundação do partido. Tá. E aí, em 82, a primeira eleição pós, né, abertura, eu fui candidato a prefeito com 25 anos de idade. Nossa! Pelo PT, e a Rita Marchiori a vice. E naquela época, Tonetti, o voto era vinculado. Sim, você tinha que votar de vereador a governador, que não tinha ainda de presidente, no mesmo partido. Era um absurdo, né? Você não tinha liberdade de escolher. Não, e também era um jeito de travar, porque os partidos novos eram pouco conhecidos. Isso. E o pessoal em Valinhos falava: vocês são tudo loucos. Eu falei: acho que nós somos meio loucos mesmo. E fomos uma campanha muito interessante, a de 1982, né?
um discurso que assustava a cidade de Valinhos, né? Terra, trabalho, liberdade, né? Mas um movimento importante que hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte da história de um dos maiores partidos da história da humanidade, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores. Sim, sim. Aí, em 82, obviamente não foi eleito prefeito. 4 anos depois... 4 não, porque o prefeito que foi eleito em 82, ficou 1 ano a mais. Ele teve uma prorrogação de mandato no meio do caminho. Então o Vitório foi eleito para 4 anos. Aí os militares ainda no governo fizeram um movimento, prorrogaram o mandato. Então a eleição seguinte só foi acontecer em 88. De 82 a 88, 6 anos. 6 anos de mandato. Tá. Aí eu fui candidato a vereador pelo PT e fui o segundo mais votado da cidade. Que legal. Perdi apenas para o Rui Meirelles por 20 e poucos votos. Que bacana. E aí tem que fazer a lei orgânica da cidade. Pois é, né? E eu era o único vereador do PT, o único mais progressista, eu entendo. E consegui fazer uma negociação, fiz parte da mesa da diretora, fui o segundo secretário da mesa, o Rui Meirelles presidente, um grande presidente da Câmara. A participação dele, que conduziu o processo da lei orgânica, foi fundamental para ter uma lei orgânica progressista, democrática, né? Que bacana. Todos esses conselhos municipais que hoje estão aí constam lá, surgiram naquela lei orgânica de 88. E como que foi a negociação para colocar os conselhos, né, nesse debate? Porque assim, era um conceito novo, politicamente falando. Muita gente que se elegeu não tinha esse conhecimento e sim, Dr. Rui com certeza foi quem abriu o caminho e ajudou isso a caminhar, mas assim, você provavelmente teve que conversar com todo mundo ali. Com certeza, mas o que ajudou foi que o Brasil vivia naquela época um clima da Constituinte. Tá. Não é? O Dr. Ulisses Guimarães, né? A campanha das diretas já, que foi em 84, também influenciou muito. Então, o clima ajudou, né? E, de fato, era uma Câmara conservadora, né? Como sempre, né? Até hoje, né? Depois nós podemos falar sobre essa história de conservadorismo em Valinhos, o que a gente ganha e o que a gente perde com isso, né? Mas foi interessante e eu entendo que eu tive uma participação fundamental na elaboração da lei orgânica, que, principalmente nessas questões dos conselhos, né? Isso é muito importante, porque hoje os conselhos são fundamentais para a participação social, para que as pessoas possam interagir e propor políticas públicas. Eu só lamento que as autoridades, os prefeitos que sucederam, não são lá muito chegados aos conselhos municipais, não, né? Mas assim... Tinha até um candidato uma vez, um candidato prefeito, falou, para que conselho se a gente tem a Câmara, né? Tá bom. Mas eu fui membro de vários conselhos, participei pelo menos dos 4 conselhos aqui da cidade em áreas diferentes e teve um que eu fui 2 vezes conselheiro na sequência. E é um espaço de debate que acontece entre o executivo e a sociedade civil diretamente. E dali alguma coisa se retira, né? Às vezes tentam impedir alguns avanços que na verdade já estão acontecendo em outros lugares do país. Isso que é muito engraçado, porque quando a gente vem e faz a discussão é porque a gente viu em outros lugares, está dando certo, está acontecendo, traz para fazer o debate aqui na cidade e às vezes ainda tem um certo receio para ser implementado. Mas isso acaba enriquecendo o debate e pode não ser naquele momento, mas com delays, né, com atraso, acaba acontecendo mais à frente. Infelizmente a cidade perde, porque se você rodar cidades como eu rodo, as prefeituras, você vai ver que Valinhos está atrasado em várias questões, exatamente por esse posicionamento de ser mais resistente às inovações, que na verdade já não são mais inovações, né, que já estão consolidadas e Valinhos atrasado. Vou dar um exemplo, a habitação. Para fazer o Conselho Municipal de Habitação, para poder fazer o plano local de habitação de interesse social, foram 6 anos de defasagem. 6 anos. Enfim.
Por isso que eu falo, eu acho que Valinhos paga o preço de ser uma cidade conservadora, né? A gente fica na dúvida, a cidade é conservadora porque o povo é conservador ou o povo é conservador porque os dirigentes, os políticos são conservadores, né? Mas tudo bem, uma posição conservadora é uma posição política e ideológica que merece ser respeitada, mas quando ela se reflete em retrocessos, em atrasos, né? Em ficar arrastando ideias mais ousadas, né? Valinhos está... Você mesmo costuma dizer isso, né? A gente caminha e fica adormecida numa cidade dormitório, quando podia ter a pujança de atividades turísticas, culturais, né? Desenvolvimento. Isso precisa ser reforçado e insistido a cada momento. E é engraçado, porque se você for parar para analisar, nós tivemos um grande avanço, uma questão muito progressista, que foi fazer a rede de saneamento. Lá atrás, Luiz Bisotto teve a ousadia, a coragem de enterrar, né, tubulação, porque a gente sabe que isso, para lá atrás, não dava muito voto. Mas foi progressista essa ideia de se fazer o saneamento da cidade, e outras coisas foram acontecendo. Não sei se você sabe, mas Valinhos tem, se não me engano, está no Valinhos G de empreendimentos do CDHU. Nós tivemos Coab Bandeirantes, Mutirão, que fez lá o Morada do Sol. Então, assim, a gente teve muita coisa que foi realizada de habitação popular, na época era esse o termo utilizado, que a cidade sempre conseguiu acomodar as pessoas, e hoje você vê bairros, né, como Boa Esperança, Centenário, o próprio Bom Retiro, né, São Marcos, são pedaços de cidade que tem sua vigorosidade, as pessoas ali já têm muitos anos morando, e de um tempo para cá, vamos falar da década de 90 em diante, não aconteceu mais. Os últimos foi, se eu não me engano, a Morada e o próprio São Marcos. Depois disso não se conseguiu ou não se quis fazer. E muita gente hoje espera ter a oportunidade de ter sua casa própria, ou que seja um apartamento e tal, para poder sair do aluguel e poder fazer sua família desenvolver. Eu acho que isso é fundamental, né? Você lembrou do Morada do Sol. Uma das coisas que eu gosto muito na minha história foi de ter participado do movimento da organização do Sem Casa, que conseguiu aquele bairro Morada do Sol no governo, iniciou no governo Vitório e concluiu no governo Marcos, no Marcos, né? E eu lembro, eu era vereador naquela ocasião, e eu lembro que fomos numa audiência no gabinete do prefeito Marcos, e ele perguntou assim para mim: e aí, vereador Pozzuto, você também é sem casa? Eu falei: eu era mesmo, porque eu morava no fundo da casa do meu sogro. Falei: ainda não tenho a minha casa, vou construir, mas ainda não tenho. Mas foi um movimento que muito me orgulha. A conquista, né, do pessoal que lutou. Fomos para Brasília, fomos na Caixa Econômica Federal, com excursão, que saímos no movimento do Sem Teto, da Catedral da Sé, junto com a prefeita Erundina. Tivemos audiência na Caixa Econômica Federal, no Banco Central e com o presidente do Congresso, para incentivar o investimento na moradia popular. Porque naquela época não tinha... Apesar que sim, o BNDES foi uma política habitacional... BNDES não, o BNH, né? Foi uma política habitacional assim, que acabou não dando muito certo, mas eram poucos recursos disponibilizados para o tamanho do déficit habitacional que se tinha, né? Eu espero que agora retorne a política de financiamento do Minha Casa Minha Vida, sem debater o modelo, porque assim, do ponto de vista do que foi feito, eu tenho uma série de críticas do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, mas a questão de voltar a ter financiamento para a construção de habitações para famílias de menor renda é muito importante, porque vai nessa linha. O governo ter a visão de que é necessário, além de gerar emprego, renda, uma série de outras coisas, também dá dignidade para as famílias de menor renda. Eu acho que retomando os conselhos, voltam a ter aquelas discussões dos conselhos municipais, conselhos regionais e chegar até as conferências nacionais que
apontam o caminho para o governo. E se isso retomar, a gente começa a ter ganhos novamente. É verdade. A gente precisa também destacar alguns pontos de resistência, né? Não é só a tragédia do conservadorismo. Por exemplo, nós tivemos a mobilização em defesa da Lagoa da Rigesa, né? Que eu acho que poucas vezes na história de Valinhos uma coisa indignou tanto a população quanto a ideia de soterrar uma lagoa, né? Uma área central. Né? Nós tivemos o contraste da ocupação do Marielle e Vive do MST em Valinhos. Quer dizer, que isso causa espanto, né, em muita gente, mas é preciso compreender todo esse processo. Né? Outro exemplo, um dos primeiros projetos que eu fiz como vereador, Tonetti, foi logo após que o Chico Mendes foi assassinado, em 1988, já em janeiro, que eu assumi o mandato em 89, eu propus de criar o Bosque Chico Mendes, ali perto da Telesp, né? Em frente. E no dia da votação, um dos vereadores, dos mais conservadores, ele perguntou: o que o Chico Mendes fez para Valinhos? E naquela mesma semana, Tonetti, o Paul McCartney tinha feito uma música em homenagem ao Chico Mendes. Aí da tribuna eu perguntei: o que o Chico Mendes fez para Liverpool? Que para merecer uma homenagem do Beatles, Paul McCartney, né? Mas felizmente foi aprovado, porque nem podia ser diferente. E hoje está lá meio abandonado, quer dizer, bem abandonado. Praticamente o bosque desapareceu. Isso, né? Mas mereceria ali a criação até de um pequeno parque ecológico, né? Com plantação de árvores nativas, com estudos ali, biólogos, mas enfim, coisas que a gente sonha que ainda vai acontecer na nossa cidade. É possível, não são coisas longínquas. E você está falando, né, da questão do movimento da Lagoa. Nós também fizemos um movimento em 2006 para a manutenção da área da remonta, como ela está. Né? A época estava num momento parecido com o que a gente está vivendo agora, que era a revisão da lei de uso e ocupação do solo, e tinha a proposta de permitir reduzir para lotes de 500 metros, isso transformaria aquilo num outro condomínio dentro da cidade. A área é da Fundação Habitacional do Exército, então tinha toda uma questão ali colocada. E é uma esponja, é importante aquela região da remonta para, né, manutenção da própria bacia do invernado. Se imagina se terminar de ocupar aquilo lá e a água vai chegar com mais velocidade ainda até o córrego invernado, e aí nem essa obra que foi feita, terminada agora, que vem lá de trás, juntar que feito para a questão do anel viário, enfim, essa obra não vai dar conta. Porque é uma esponja grande que a gente tem, uma área bem legal. Ali poderia ser um novo parque para a cidade. A expectativa agora, Antonete, é em torno do plano diretor, né? Sim. Que a gente vê, por mais que tenha mobilização, por mais que tenha cuidado, presença na Câmara, a gente vê o setor imobiliário ainda, né, escapando entre os dedos, né? A gente tem notícia de milhares de apartamentos aprovados já para a construção, né? Tem 4.500 lotes urbanizados, em áreas já urbanizadas, lotes vazios. Para onde vai caminhar essa cidade, né? Sem mínimo de planejamento, sem o nome de cuidado, né, com o meio ambiente? Então. Eu tenho essa é uma área que eu estudo bastante, a cidade, né, como urbanista. E também na Associação de Engenheiros e Arquitetos a gente vem debatendo bastante coisa a respeito disso. Tem todos os outros movimentos que fazem parte desse debate. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a questão hídrica, ela é fundamental, né, porque hoje a gente não consegue passar um período de estiagem com a população que a gente tem hoje, quanto mais com a população que se pretende, né, ter na cidade. Por outro lado, nós também estamos com a estação de tratamento de esgoto no limite dela. Foi feito um acordo com a Sanasa de construção, com a participação do Ministério Público e tal, e não saiu do papel. E a gente precisa dessa estação, e seria algo até interessante, porque a bacia do Samambaia, onde está a estação de tratamento de esgoto ali de Campinas, deixaria de funcionar e faria uma estação maior nossa aqui para baixo, que é contribuinte, a Samambaia vem para cá,
e trataria o esgoto em parceria entre as duas cidades. Isso já é um conceito bem avançado do ponto de vista de se pensar por bacias hidrográficas a questão do saneamento. Ok, mas ainda não saiu do papel e a gente está, né, no limite com a nossa estação. Aí entra uma outra questão. Nós temos 78 quilômetros quadrados de área urbana já na cidade. O perímetro urbano nosso hoje tem pouco mais de 78 quilômetros quadrados. E nós temos 130... área total. Nós temos 142 quilômetros quadrados de território, dos quais 78 quilômetros quadrados são área urbana hoje. E nós temos dentro desses 78 quilômetros quadrados 136 mil habitantes, segundo os últimos dados do IBGE. Comparativamente, Hortolândia é uma cidade que tem 62 quilômetros quadrados de município e que é 100% área urbana. E tem 240 mil pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? Há muita pressão nesse plano diretor, com as MDOs, para ampliação de perímetro urbano. MDO? Macrozona de Desenvolvimento Orientado. Certo. Que, na verdade, é uma zona de expansão urbana, que se permite nessa região, por exemplo, você fazer a mudança para a área urbana, né, para um zoneamento urbano, desde que você pague, né, para a prefeitura. Ou seja, você primeiro tem um problema do ponto de vista de participação popular que é inconstitucional segundo a própria Constituição Paulista, porque ela determina que qualquer alteração que se tenha de zoneamento ou macrozoneamento tem que ter participação popular. Se você coloca isso de antemão como uma área de expansão que vai ter que pagar para mudar, você precisa ter participação popular e foi retirado. Como se fosse um grande sacrifício para os empreendedores pagar, né, qualquer coisa. Não, o valor é tipo R$10 o metro, R$12 o metro, assim, totalmente... Quer dizer, nós estamos de novo estimulando a ampliação desses 78 quilômetros quadrados com áreas que vão fazendo pressão sobre o que a gente ainda tem de reserva natural, do que a gente tem de área agricultável, tudo isso. Para quê? Se nós temos baixa densidade dentro dos 78 quilômetros quadrados. Nós temos baixa densidade. Você pegar ali e dividir 78 pelo número de habitantes que nós temos, você vai ver que, assim, cabe muito mais pessoas dentro do que a gente tem hoje de área urbana. No entanto, isso precisa ser melhor organizado, que é uma outra coisa. Todos os investimentos que venham a ser feitos dentro do perímetro urbano têm que trazer melhoria na infraestrutura urbana, porque, vamos lá, nós temos poucas avenidas e muitas ruas, né? E a gente está cada vez mais com os condomínios e loteamentos fechados direcionando o trânsito para essas ruas que são antigas. E você tem hoje em Valinhos congestionamento nos horários de pico. É insano. 78 quilômetros quadrados, quer dizer, uma grande área com uma baixa densidade e você tem trânsito carregado, congestionamento. Tá errado, né? Eu fico imaginando, Tonete, a angústia que você vive. Nossa. Porque a gente, né, a população normal, que não é estudiosa no assunto, mas que acompanha, né, as coisas, fala, não é possível a cidade continuar assim. Imagina você que é um estudioso e que sabe das soluções, a angústia que sente diante desse quadro que vai se arrastando, né, ano a ano, administração a administração. Na verdade, isso que me fez ser candidato. Sim. Foi exatamente por esse diagnóstico todo que a gente vem do caminho errado que a cidade vem tomando, e eu estou desde 2012, ou seja, 20 anos dizendo a mesma coisa e dizendo que está chegando perto de um ponto que é irreversível. E esse plano diretor que está proposto agora por esse governo, ele aprofunda o problema, ele consegue, sabe, aquela coisa, chegamos no fundo do poço? Não chegamos, estão cavando um pouco mais ainda, porque está indo ainda para o caminho errado, está fazendo a mesma lógica de expansão do nosso perímetro urbano, pressionando as áreas agricultáveis e não está prevendo reservatórios novos de água, não está prevendo como nós vamos passar por crises hídricas, porque assim,
para qualquer um que lê e acompanha minimamente o que vem acontecendo com o painel do clima, percebe que está tendo alteração climática em virtude da redução de áreas vegetais, né, Mata Atlântica, que a gente que praticamente está eliminando tudo, a Amazônia, os outros biomas todos, aquecimento global por uma série de questões de excesso de carbono, de metano, enfim, de gases que fazem parte do efeito estufa. E aí a gente vai, colaborando com esse modelo que está sendo denunciado como prejudicial ao planeta, às pessoas, e estamos tocando para frente. Vai que vai. E não dá certo, cara. Eu vi alguns vereadores se manifestarem que, com a proposta encaminhada pela prefeita do plano diretor, é preferível manter o que tem do que aprovar o que foi enviado. É verdade, Antonete? Será que é isso mesmo? Olha, eu acho que sim, porque a dificuldade que você tem para trocar uma macrozona hoje, rural, de preservação e recuperação de mananciais, por exemplo, para macrozona urbana, você precisa de estudo de impacto ambiental, precisa de análise técnica por parte do pessoal da prefeitura, precisa passar por audiência pública para chegar na Câmara Municipal e aí ser votado. Então você vê que assim, é um caminho técnico com participação popular e que não tem muita gente querendo enfrentar, não. Então você vê, nesse sentido nós só tivemos aqui na cidade poucas alterações às macrozonas. Uma foi no governo Clayton, que permitiu a construção das 900 unidades, que era a área rural. A outra no governo Marcos, que alterou a macrozona rural lá no Macuco, reforma agrária, e dividiu uma parte para se fazer logística, que também não conseguiu se desenvolver logística, nada lá naquela região. Mas essas foram duas alterações mais relevantes. E teve mais um que foi um empreendimento, aquele Ecovila, que foi aprovado seguindo o que determinava efetivamente, porque tem um detalhe, para as macrozonas rurais, você tinha as que estão lá em cima nas Serras Cocais, que mandavam 1,5 litro de água para cada 1 litro que o empreendimento viesse consumir. Aqui embaixo, na macrozona rural, onde está o Ecovila, você podia, alternativamente a mandar esse 1,5 litro de água, fazer uma compensação financeira. Mas o Ecovila, por exemplo, não utiliza a água do sistema público e nem tratamento de esgoto do sistema público. É próprio do empreendimento. Então, assim, seguiu o que determinava, fez todo o rito lá que a lei mandava. Então, você vê, há tanto tempo que nós estamos com esse plano diretor, só um empreendimento saiu em cima dessas macrozonas e depois a construção das unidades que o Clayton alterou. Agora a gente tem notícia de que está ampliando a captação de água no Rio Atibaia. Demorou. Com uma construção, né, da segunda linha adutora. Nós temos 2 outorgas de 170 litros por segundo. E a gente já usa uma e mais um tanto da segunda. E para poder terminar de utilizar a outorga que a gente tem, precisava da segunda linha da adutora. Começaram a fazer de pouquinho em pouquinho e agora, com atraso, a prefeita está tocando também, tentando fazer. Mas não é um risco, Antonete, você quiser. Se tiver crise hídrica antes de chegar em Valinhos, lá no alto, vai fechar o fluxo de água para Valinhos. E nós ficamos dependendo da captação de água no Rio Atibaia. Não é um risco, quer dizer, não teria que ter outras soluções? Na verdade, eu participei da discussão que teve. A Sabesp, ela conseguiu a renovação da outorga do sistema Cantareira. Naquele período, acho que faz uns 5, 6 anos atrás, alguma coisa assim, naquele período de debate, nós tivemos a Bacia PCJ, através do comitê, dialogando diretamente com a Sabesp e defendendo a nossa região, defendendo a vazão lá no Piracicaba, porque a gente se preocupa aqui, mas lá no Piracicaba também. Se você tira a água daqui, lá seca. E tem um sério problemas, né? Principalmente com a questão dos peixes, enfim, um monte de coisa. Então foi acordado já com
o pessoal da Sabesp que a nossa região, no período de estiagem, tem um mínimo que garanta o abastecimento humano, de animais, né, e da indústria. Então a gente, assim, não, por mais que reduza no sistema Cantareira, ainda assim é garantido para a gente um volume de água que não vai, que é um grande problema. Se abaixa muito o Atibaia retirando água, você tem um problema no tratamento, porque os detritos sobem e são carregados para tratar isso, estraga muito os equipamentos, demanda mais dinheiro, então você precisa ter uma cota, e essa cota vai sempre ser mantida e etc. Vai ser garantido se tiver água, né? Sim, sim, sem dúvida. Mas o que acontece? Isso é uma parte do problema, não vai resolver o nosso problema. Porque eu costumo dizer o seguinte, nós temos os reservatórios da cidade, foram construídos lá atrás, cada um num período, então estou falando CLT, Moinho Velho, enfim, todos os que a gente tem. Só que pelo CLT a gente percebe que está 50% ou mais assoreado. Isso tem uma reportagem que eu cheguei a ver no governo do Orestes, dizendo que tinha 50% de assoreamento no CLT. Ué, se ele tem 50% de areia ali, ele guarda 50% de água, ele tem menos reserva de água de quando ele foi lançado. Vamos dizer o seguinte, os demais não estejam 50%, mas que os demais, a média geral seja em torno de 30%. Nós reservamos 30% a menos de água quando a gente diz que reserva 100%. Não é à toa que seca, né? Vamos falar assim, 28, 30 dias, sem chover, a gente já consumiu todas as águas dos nossos reservatórios. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, tem que fazer um processo de desassoreamento de todos eles para poder reservar mais água, e segundo, fazer novos reservatórios. Eu defendo um único e grande reservatório na região do Ortiz, que vai demorar 3 anos para encher de água, mas vai ter o equivalente ao que a gente tem hoje de volume de água disponibilizado, reservado. O que isso nos permitiria? Fazer o balanço hídrico para utilização o máximo possível de água do Atibaia, enquanto nós não estamos no período de estiagem. Quando chegar no período de estiagem, a gente começar a usar o reservatório maior para compensar 5, 6 meses aí que fique eventualmente sem chuva. A reserva lá daria pelos cálculos que eu fiz, 1 ano de abastecimento, sem 1 litro de água entrar ali de toda a população da cidade. Combinado a isso, tem que ter, obviamente, a educação, né, ambiental, para que as pessoas se conscientizem que o volume de água, né, a quantidade de litro d'água por habitante que a gente tem que consumir, e tentar meio que manter esse consumo. A nossa região hoje tem consumo muito parecido, por exemplo, com regiões áridas como Israel. Nós estamos falando em torno de 110 litros por habitante. Uma escassez hídrica grande. Então, assim, a gente precisa colocar nesse plano diretor, ser algo para ser realizado de fato. Só que, assim, é tudo intenção, que não vai acontecer. Você precisa ter direcionado, você tem que colocar, em tanto tempo nós precisamos fazer o reservatório de água novo para um volume XYZ. Em tanto tempo nós temos que fazer o desassoreamento dos reservatórios que nós temos. Em tanto tempo nós temos que fazer a redução da perda que já tem no sistema. Se a gente não se colocar o prazo, fica solto do tempo, nenhum prefeito, nenhum presidente do DAI se mexe na busca de recursos para que isso seja executado. Pois isso me leva a refletir, Tonetti, como é que a participação política, né, da sociedade é importante até por uma questão de sobrevivência, né? Sim. De defesa do meio ambiente, de defesa da vida. E eu lembro que em 96, então voltando na minha história, em 96 eu fui candidato a prefeito de novo. É verdade. Enfrentando o Vitório e o Marcos. E eu me lembro num debate que teve no Cine Saturno, entre os 3 candidatos, a sala lotada, né, e todo mundo querendo participar, dando opinião, um debate fervoroso. Falei,
que aquilo era um sonho para mim, né? A cidade reunida, discutindo as coisas, discutindo as propostas. Aí a gente veio pro presente e vê a participação política nessa loucura que se transformou, né? A destruição de instituições, a tentativa de destruição da democracia, a violência acontecendo dentro da própria família, né? Esses dias um amigo meu me contou lá no clube que no dia da eleição, no aniversário da mãe dele, um bolsonarista e outro petista brigaram, um deu um soco na cara do outro. Nossa. Acabou a festa de aniversário. Quer dizer, é para isso que nós defendemos a democracia? Não. Não é? Nós queremos retomar um período de esperança, né? De conscientização política, de participação, né? De buscar convivência pacífica. Convivência pacífica que não significa jamais concordância e manter a impunidade de absurdos, né? De crimes absurdos que acontecem no dia a dia e parece que se normalizou. Não acontece nada. Assassinato de pessoas, assassinato da Marielle, né? Interrompimento de rodovias, que a pessoa falando em democracia e defendendo a volta da ditadura militar. Que hospício que é isso que nós viramos? Tá difícil. Então, por isso que eu gosto de ver as pessoas quando elas participam da política e do debate público, do debate político com entusiasmo, né? Porque a palavra entusiasmo significa você colocar a alma naquilo que você faz e naquilo que você fala. E você é uma pessoa que eu vejo insistindo nesse entusiasmo e fico feliz que a gente tenha na cidade alguém com essa disposição de manter a luta e de continuar participando da política. Obrigado. Mas assim, eu penso no futuro das próximas gerações, sabe? Assim, ser alguém que milita no setor ambiental tem que ter essa consciência que a gente tem que entregar para as futuras gerações um meio ambiente. Aí quando a gente está falando do meio ambiente, a cidade está envolvida nisso, né? Melhor do que o que a gente onde recebeu. A gente vive. Onde a gente vive. Melhor do que a gente recebeu. E eu avalio que isso é possível, né? Os lugares melhores para se viver no planeta só são o que são porque o povo quis que fosse. Eu fui fazer um curso de extensão, acabei fazendo um curso de extensão online em Harvard. E era com um professor de economia debatendo o passado, o presente e o futuro das cidades. Aí me deu uma outra visão, obviamente, não só a visão do arquiteto, urbanista, mas também de como a questão econômica se dá efetivamente dentro da cidade. E aí foi mostrando algumas coisas que, assim, um exemplo muito que me marcou muito foi em Nova York. Eles tinham na baía deles ali um problema que causava um redemoinho, que tinha uma rocha no meio dela e que deixava o porto ali praticamente impossível. Aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Isso aqui está prejudicando o desenvolvimento. Lá atrás falaram, vamos explodir esse treco. E foram lá e explodiram o negócio e deixaram a bacia lá, o porto navegável e até hoje. Fizeram outras barbaridades também. Mas assim, foi uma ação que toda a comunidade resolveu que tinha que ser feito para poder melhorar e dar continuidade no desenvolvimento que era algo consenso daquela população e até hoje e não é à toa que Nova York é o que é Nova York. Eles buscam água a quilômetros de distância e já pagam por serviços ambientais para essa área de fazenda da onde eles trazem água, porque não tem água em Nova York, né? Ela vem de outro lugar à distância. A gente está aqui dentro da cidade e não consegue resolver do ponto de vista político, administrativo, uma situação que está dentro do nosso território. Eu vejo o Henrique Conte brigando, pedindo para ter a implantação do pagamento por serviços ambientais no município e tal.
Extrema já faz isso há muito tempo. E, assim, a gente precisa começar a colocar esses instrumentos para funcionarem. Por exemplo, para mim, a Serra dos Cocais tem que ter um projeto de reflorestamento de Mata Atlântica nela praticamente toda. Aonde tiver possibilidade, criar um grande corredor e meio que um cinturão verde na cidade. Por quê? Porque retenção de CO2, não sei se você está acompanhando os debates, estão a partir da COP agora, o negócio está cada vez mais acirrado, mais complicado. Então, assim, peraí, se a gente entrar nessa questão, dizendo que nós vamos fazer a recuperação, vamos fazer a retenção de carbono, nós vamos ser remunerados pelos países ricos em virtude de estar fazendo a captação de CO2. Então, assim, por que a gente não está estudando isso? Por que a gente não está pensando isso? Qual que é a rentabilidade que isso vai poder trazer para o dono da terra, que hoje está o pasto largado e ele está pensando em fazer condomínio na área? Por que isso não dá uma alternativa para ele, que ele pode ter rentabilidade para o resto da vida, vendo a árvore crescer na terra dele? É claro que a gente também tem que passar por esses processos de aprendizado, né? A democracia se aperfeiçoando, as instituições se aperfeiçoando, os partidos se aperfeiçoando, mas agora é uma questão de urgência, né? Uhum. É uma questão de sobrevivência, né? O que vai ser amanhã para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E as pessoas não estão entendendo que, assim, subindo o nível do oceano, muitas cidades brasileiras vão ficar debaixo d'água. Uhum. E aí, o debaixo d'água, a gente está falando o seguinte, 50 centímetros. Você imagina o seguinte, se todo dia tivesse 50 centímetros de água no centro da cidade. Ribeirão Pinheiros elevou, ficou 50 centímetros de cota d'água. Você teria que estar andando como que você vai ficar transitando nesse lugar? Você vai ter que colocar bomba para ficar drenando água? Para onde? Como? Então, imagina, eu estou só reportando aqui para Valinhos para a gente imaginar. A gente teria a rua 21 de dezembro toda alagada. Invernada. A invernada não, que está mais alto, mas aqui embaixo tudo, aonde está a UPA, né? Toda essa parte mais baixa do fundo, permanentemente alagada. Imagina quando os oceanos atingirem a cota de inundação, cidades inteiras vão ficar desse jeito, né? Ou com uma boa parte delas. E aí a gente começa a ter um problema, o flagelado ambiental. Para onde vão essas pessoas? Quanto vai ser necessário investir de dinheiro para a reconstrução em outro lugar, né? para transferir as pessoas? Não é à toa que a Noruega coloca dinheiro no Fundo Amazônia aqui para poder a manutenção da floresta, recuperar o que for possível recuperar, tal, porque eles também têm cidades no nível do mar. E a gente também tem Recife, se a gente começar a pensar as várias cidades que a gente tem ali que estão abaixo também do nível do mar, que tem uma operação muito interessante ali, mas enfim, mas isso não vai acontecer agora, tá, mas pode acontecer em 50 anos, né? Nossos filhos vão estar vivos, netos, e aí, qual o esforço econômico que vai ter que ser realizado para poder resolver esse tipo de problema? As pessoas não param para pensar que é mais barato a gente tentar segurar agora para manter minimamente o que a gente tem hoje de existência, né, de questões econômicas, do que ter que passar por uma tragédia e ter que mudar a forma de viver no planeta. Toneto, você vê. Eu vou usar aqui um pouco meu cacuete de entrevistador também. Me permite mudar um assunto e falar sobre essa revolução da comunicação, né? Sim. Que há algum tempo atrás, para a gente saber das notícias de Valinhos, a gente tinha que esperar o jornal sair na sexta-feira ou no sábado. E hoje está instantâneo, né? Na internet, no Facebook, no Instagram. É uma revolução positiva. E é bacana ver você, por exemplo, entrando com tudo também nessa atividade de informar, de comunicar, de discutir. Isso é uma coisa positiva que merece ser ressaltado. Se bem que tem um lado negativo também da difusão das fake news. Das fake news, mas eu acho que mesmo assim vale a pena, não é? Vale. Eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo.
Porque nós vimos uma revolução, inclusive nos jornais da cidade, né? Que foram pro digital e começaram a se aprofundar nisso. Então, tem ali entrevistas ao vivo. Das diversas correntes, né? Sim, sim. E se preocupam em garantir espaços. Espaços. E isso, de uma certa forma, democratizou ainda mais, né, alguns dos veículos de comunicação na cidade. Tem outros que ainda são meio que reticentes e fica fechado em si mesmo, e evita fazer desse tipo de entrevista, enfim. Mas é um processo, cada um demora um certo tempo e devagarzinho vai acabar também entrando para esse tipo de posicionamento. E quem ganha? A cidade, né? Como a gente pode dizer assim, você lembra lá em 2000 quando teve a enchente aqui em cima no Invernada, lá embaixo no Capuava, tal, a gente só ficou sabendo no final de semana. Isso. Nem muitas fotos tinham nos jornais, uma ou outra, tal. Hoje começou a subir alguma coisa, a gente vê o Terceira Visão já filmando a coisa acontecendo. Sim. Isso é importante. Sim. Isso é algo que você tá fazendo a notícia chegar em tempo real. Aí deixa eu falar do Pé de Figo, então, né? Sim. Para justificar, o Pé de Figo, quando eu fazia o Senai em Campinas, quando chegava o ônibus lá com o pessoal de Valinhos, a turma de Campinas gritava: tá chegando os Pé de Figo. Então, em 2013, já vai fazer 10 anos que nós criamos o Pé de Figo. Na época, acho que foi no dia 16 de janeiro, recém-inaugurada a festa do Figo. Eu cheguei pro Flávio e falei: Flávio, meu filho, né? Vamos fazer um grupo lá, Pé de Figo, né? Pé de Figo, sim senhor. Fizemos. E foi uma coisa assim de louco, né? Que cresceu. Hoje nós temos no grupo mais de 115 mil 115 integrantes. Na página 62 mil, no Instagram 27 mil. Né? E uma loucura, né? Não, e é uma de informação, de busca de atividades, né? Que falei, poxa vida. E hoje eu estou tocando praticamente sozinho, porque o Flávio arrumou um outro emprego na área dele lá de marketing, né? Mas é uma atividade que me ocupa bastante tempo. Eu ia até falar. E com muito prazer eu desenvolvo. E como que é? Tem o seu trabalho lá no escritório de contabilidade, o Pé de Figo, enfim, como que você consegue? Eu estou dividindo, né? Eu também já me aposentei e tal, e o ritmo está mais devagar. Estou querendo já reduzir um pouco o ritmo de trabalho. Então eu me divido o dia, um pouco de atividade no escritório, um pouco de atividade no Pé de Figo, que é muito prazeroso e muito xingo também, né? Faz parte. Faz parte, muita gente xingando, reclamando. Eu acho que é interessante que eu vejo assim, você pode até não concordar com o que eu escrevo, agora dizer o que eu devo publicar ou não, né? Não, tá certo. Aí cabe a mim, né, decidir o que eu devo publicar ou não. Mas a comunicação, sem dúvida, do Pé de Figo. Às vezes eu fico preocupado porque dá a impressão que a gente quer restringir. Não, eu sou Pé de Figo porque eu sou de Valinhos, você não é Pé de Figo, você não é de Valinhos. Não é isso. São muito bem-vindos todos aqueles que vêm morar em Valinhos, e tem muita gente que veio para cá ajudar o desenvolvimento da cidade, e acredita na cidade, e sem dúvida é adotado como Pé de Figo com muito carinho. Sim, até porque o Pé de Figo não é daqui, né? Pois é, não é daqui. Também foi importante. Também foi importante. É, verdade. Então todo mundo pode ser chamado de Pé de Figo. Isso. E nós temos também a minha participação na VV8 TV, né, no programa. Isso. Eu tirei umas férias agora por causa do processo eleitoral também, mas vamos retomar a discussão para o retorno. Isso, que é o programa Debate, não é isso? Debate Show. Isso. E como que é apresentar um programa de debate show ali? Porque aqui estamos sentados, é uma coisa mais tranquila. Ali você coloca, sempre tem duas pessoas, às vezes de pontos de vista distintos, às vezes nem tanto. O programa, eu comecei na VV8 com o TV Pé de Figo, né? Eu entrevistei mais de 50 pessoas. Eu lembro. E na eleição entrevistamos todos os 11 candidatos, né? E agora na eleição para deputado entrevistamos todos os 5 ou 6 candidatos de Valinhos, a deputada estadual. A Valinhos está virando
celeiro de candidatos. Qualquer eleição tem um monte. Pois é. O duro na entrevista é quando a pessoa não fala, né? Aí você tem que arrancar, né, a resposta. Mas é muito gostoso, né? A gente proporcionar a oportunidade da conversa, do debate. É muito bom. Legal, legal. Imagino que você deve estar curtindo também. Você já está no 7º programa. Segundo isso, né? Ricardo, né? O 7º programa. Na verdade, assim, a gente está aprendendo, está indo, está fazendo, né? Tem a proposta dos quadros, a gente abrir espaço para os artistas da cidade. Esses hoje estamos com a Eliette Tordin. Eliette Tordin fica por acho que mais 1 ou 2 programas, depois vem um novo artista, aí eu entrevisto o artista, né, e as obras ficam expostas. Então isso é uma forma das pessoas também terem conhecimento dos artistas que a gente tem na cidade. E o grande desafio é conseguir fazer, não é uma pauta, mas fazer uma escala. O que, né, quem vai vir, qual assunto, já veio gente do esporte, né, também veio o pessoal que estava candidato, enfim. Eu trouxe o ex-prefeito de Itatiba, veio aqui também falar, eu quero trazer prefeito de outras cidades também para conversar, mas não só a questão política, também falando de outros temas, de outros assuntos. O Wagner Alves esteve aqui na semana passada, locutor, radialista, locutor, bem bacana também. Então, assim, a ideia é sempre essa, da gente ir construindo algo que seja para as pessoas, olha, quem que vai lá agora? Quem que vai falar o quê? E a Bartira esteve aqui também. Grande Bartira. Enfim, tem um monte de gente, eu não vou ficar lembrando todo mundo agora, porque eu vou acabar esquecendo de alguém. Mas esse processo para mim, é enriquecedor, porque você aprofunda um pouco, tem mais conhecimento da pessoa com quem você está falando. Por exemplo, conheci coisas que você falou aqui que eu não sabia. Isso é legal. Essa troca, né? Isso aqui, né, é uma conversa. E buscar pessoas de todas as tendências, né? Todos os grupos, todas as correntes. Quebra também, né? Aquela guerra desnecessária, né? De divergências, né? O Danilo esteve aqui, né? O Danilo que se a gente fosse parar para pensar lá atrás, ele foi secretário do governo do Cleiton e a gente era oposição ao Cleiton. Mas, não tem, são momentos diferentes, são outros estágios que... O Danilo encontrei na rua, ele falou comigo, agora eu vou ser obrigado a votar no Lula. Eu falei, eu vou ser obrigado a votar no Alckmin. Então, aí, resolvemos na boa e nos demos um grande abraço. Danilo, a gente conversou há um tempo atrás, aí a gente falou assim, nós temos muito mais coisas incomuns, positivas, do que qualquer diferença, divergência que a gente possa ter. E isso faz com que a gente consiga contribuir um com o outro e estamos, né, é um sinal de maturidade. Maturidade. E é legal porque, assim, quando você começa a conversar assim, as pessoas falam, eu penso a mesma coisa que você também. Então você vai vendo que é muito parecido, com poucas divergências, e dá para construir junto, né? Eu acho que isso que é o enriquecedor da questão de você poder dialogar com as pessoas. Isso é bem legal. E ele fez, enquanto secretário, vários projetos que são interessantes e que, de uma forma ou de outra, um ou outro projeto ali, também estão no meu programa de governo. Então você fala assim, tem pontos em comum. Então isso é legal. Eu acho que a vantagem do programa aqui, do podcast, é isso. A gente chama pessoas diferentes e a coisa vai aprofundando e vai caminhando. Mas assim, eu que entrevisto, você está me entrevistando. É verdade, eu estou aqui no Somos Mais do Neto. Deixa o pessoal saber, você também tem uma atuação lá no country muito forte. E aí, como que é? Quando começa? Bom, já não tenho mais assim tão forte. Eu fui presidente durante 9 anos e fui presidente do conselho também. Hoje eu sou apenas um conselheiro, né? E não tenho mais a pretensão de assumir a direção, mas tem uma história lá também. Sim. Né? Que eu fui convidado a trabalhar, eu comecei como funcionário do clube, né? Olha só. Eu coordenei uma campanha de venda de títulos em 1980
80, por aí também. Que foi quando o clube transferiu praticamente a maioria de sócios de Campinas para Valinhos. Inclusive a secretaria do clube era em Campinas, no edifício Dom Nero da esquina da Conceição com a Francisco Glicério, né? Aí transferiu para cá e eu comecei a trabalhar lá. Inclusive, rudimentarmente, que não tinha nem instalação direito, eu levei a minha máquina Olivetti, verdinha, para escrever. Foram vendidos 1.000 títulos. E eu datilografei 12.000 notas promissórias. Nossa. Naquele período. Aí tivemos um problema lá, porque o presidente era político da cidade aí, né, o senhor Arildo e tal. E nós divergimos. Em 82 eu era funcionário do clube, ele foi candidato a prefeito e eu também. Olha. Evidente que eu perdi, ele também perdeu. E ele me demitiu, mas eu falei, eu volto, né? E aí iniciamos um trabalho lá, ganhamos uma primeira eleição para o Conselho Deliberativo. Depois eu fui ser diretor social, secretário. E em 88, na chapa eu e Moisés, ganhamos a eleição e assumimos a direção do clube para transformar o clube naquilo que ele é hoje. Para iniciar a transformação do clube naquilo que ele é hoje. Uma potência, né? Uma entidade, mesmo com as dificuldades da pandemia, né, soube se manter, né, o equilíbrio. E hoje está retomando com força total. Inclusive teve nesse último domingo a eleição para a diretoria, num processo democrático que foi instituído por nós. É um dos poucos clubes em que o sócio vota diretamente. Né? Que o Código Civil, ele, no primeiro momento, o novo Código Civil de 2002, e no primeiro momento ele obrigou que os clubes fizessem eleição direta. Mas aí teve voltou atrás, porque muitos clubes achavam muita dificuldade, por ser muito grande e tal. Nós mantivemos. Então já é uma sequência de diretorias eleitas pelo processo democrático, onde que o voto é feito diretamente pelo sócio titular, né? E tem, por exemplo, hoje, dos 5.000 municípios no Brasil, o Country Club Valinhos tem um time de vôlei, né, que participa da Superliga A, que participou da Superliga A. Não é pouca coisa. Não. Né? Eu fico triste às vezes que algumas pessoas não compreendem. Mas o que o clube ganha com isso? Pô, mano, visibilidade. Não ganha além de ganhar, mas o clube não tem que ganhar. O clube tem que incentivar o esporte. Sim, mas além de a função dele. Além de você estar cumprindo com a função, você ganha uma visibilidade que naturalmente você não ganharia. Pois é. Não é fácil, né? Tem uma série de problemas, principalmente os problemas financeiros, mas eu sempre dei o apoio a essa iniciativa e agora o clube está na Série B, né? Foi para Vinhedo, inexplicavelmente. Não entendi exatamente o que aconteceu, mas a Prefeitura de Vinhedo adotou, embora o time continua a ser do Country Club Valinhos, mas com o apoio da Prefeitura de Vinhedo. Aqui em Valinhos, nos jogos que tivemos aqui da Superliga B, Superliga A, que já eram realizados no ginásio de esportes, eu me lembro, o único prefeito que foi lá assistir o jogo foi o Cleiton, numa final de partida ainda, né, que o clube ganhou em cima do Flamengo. Não tinha nem participação, nem vontade de ver, né? É difícil compreender essas coisas, né? É difícil. Na verdade, parece que as administrações públicas de Valinhos se fecham em 2, 3 pontos ali, ficam naquilo e o resto vai acontecendo pela força do servidor público, pela vontade que eles têm de fazer, de prestar o serviço, porque se depender efetivamente da administração, a coisa fica largada, né? Infelizmente, isso é algo que eu percebo recorrente, nessa administração também tem isso. E é ruim, porque são áreas que atendem diretamente as pessoas, seja no setor cultural, esportivo, enfim, entretenimento, e isso é lastimável, mas fazer o quê? Você passou a ser sócio do clube também? De novo. Na verdade, eu fui sócio até meus 18 anos. Joguei
vários campeonatos internos, joguei a PESEC lá atrás. Olha o PESEC, né? É bem lá no Concorde, enfim, bem, bem lá atrás mesmo. Aí depois eu entrei para a faculdade, né? E com 18 anos tinha o desligamento, né? Tinha. Eu tinha que Era ser dependente, né? Isso, perdeu a nessa condição. E aí, no final das contas, eu fui para a faculdade e tal, e acabei voltando recentemente por causa do meu filho, né? Falei, não, vamos pro clube de novo. Ele tá lá, tá fazendo escola de futebol, agora vai querer fazer karatê também, enfim, retomando as atividades. Você vê, o clube hoje ele tem mais ou menos 2.500 sócios titulares e com os dependentes atinge umas 8.000 pessoas, quer dizer, é um gigante. Né? E essa eleição também teve um fato histórico, que pela primeira vez elegeu uma mulher para a vice-presidência do clube. É um avanço importante. A Lilian Caus, né? Companheira de chapa do Thiago Santos, que foi eleito presidente. Isso aí. Bom, Pozuto, nós estamos chegando ao fim. Infelizmente, quando o assunto tem mais coisa para a gente conversar, o tempo é curto. Eu te agradeço novamente ter vindo e espero poder contar com você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico muito honrado mesmo de estar aqui no Somos Mais Podcast do grande Alexandre Tonetti. Obrigado. Um grande abraço, até o próximo programa.